Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda, mulher. Você é preciosa. Eu sou Pri Castellani, sou terapeuta neurocomportamental e eu ajudo mulheres a resolverem seus conflitos internos para elas terem equilíbrio emocional, sem precisar de anos de terapia. E o tema da nossa live de hoje é: o que são conflitos internos? Então, hoje eu vou explicar para você o que são esses conflitos internos e como eles atrapalham e influenciam as nossas vidas. Para a gente resolver um problema, a gente primeiro tem que entender que esse problema está nos afetando, que esse problema está nos influenciando e que esse problema está gerando confusões em nós, tá? O conflito interno, ele é algo sutil. Então, vocês vão perceber no decorrer da live que o conflito interno, ele muitas vezes você faz sem perceber. Muitas vezes você faz no automático. E você não sabe o quanto isso está te machucando, você não sabe o quanto isso está te prejudicando. Você não sabe, mas isso está gerando muitos problemas e principalmente problemas de você, como fala, distorcem a sua capacidade. E aí começa a gerar uma série de fatores que que eu vou explicar agora no decorrer da nossa live. Então, bora lá. O que são conflitos internos? Lembra que eu falei ontem na live dos tanques emocionais que quando nós nascemos como se fosse um CD virgem. Então, no útero da nossa mãe, até os 13 anos, nós somos um CD virgem, na qual é impregnado, gravado em nós, as situações externas e isso fica registrado em nós. Porém, muitas e muitas vezes, esses registros, eles são distorcidos. Por exemplo, ontem na live eu dei o exemplo do meu filho na minha gestação. Eu nunca tive problema com ele na gestação. Foram problemas externos, dificílimos de lidar, na qual eu não conseguia dominar os meus hormônios do estresse. Com certeza, liberou muito hormônio do estresse para ele. Esses hormônios do estresse gerou contração e naquele momento de 4 meses, ele com certeza deve ter sentido alguma, como fala? Uma rejeição. E aquela rejeiçãozinha ficou impregnado nele. Bom dia, Suzy, sua linda. Essa rejeição não foi real. Eu não estava rejeitando ele na minha gravidez, mas todas as ações que estavam acontecendo na minha gravidez gerou nele essa percepção e ficou lá registrado nele essa percepçãozinha. E aí o que aconteceu? Essa percepção fez com que ele crescesse achando que ele era rejeitado. E isso gerou nele alguns conflitos internos que faz ele tomar algumas ações que prejudicam ele. Então, o conflito interno, ele é um registro no seu subconsciente que faz você ter uma visão diferente do mundo. E muitas vezes essa visão não condiz com a realidade. Não condiz com o que você é, não condiz com o que Deus planejou para você ser. Então, por isso que hoje a gente bate muito na tecla de você descobrir a sua identidade. Por quê? Porque você tem a sua autoimagem distorcida. Porque se você não tivesse, você teria já realizado coisas incríveis. Então, todo conflito interno, ele vai gerar em você comportamentos tóxicos, comportamentos depressivos, tristes, bloqueadores, comportamentos incapazes, que você vai se sentir incapaz. Porém, isso é uma visão distorcida, é uma percepção distorcida sua, é um registro que foi feito em você que você compreendeu errado. E aquilo ficou registrado da maneira errada e você vive enxergando de uma maneira errada. Então, o fato da gente descobrir os nossos conflitos internos e resolvê-los nos clareia a identidade e faz a gente viver o nosso propósito de verdade. Faz a gente viver a nossa espiritualidade de uma maneira plena.
faz a gente acessar de fato as coisas que Deus tem para nossa vida. Então, se hoje você não consegue ainda acessar tudo que Deus já liberou para você, então com certeza tem alguma coisa na sua identidade algum conflito que tem lá, que faz com que a sua identidade não seja plena, não seja clara e você tenha algumas barreiras que você mesma construiu inconsciente e a gente precisa destruir essas barreiras. Como que a gente destrói essas barreiras? Achando esses conflitos, tendo entendimento dele, percebendo que esse conflito tá nos afetando. Entendeu? Então, eu falo que os conflitos internos, eles têm. Eu defini eles com graus, né? Para facilitar o entendimento, porque às vezes eu converso sobre conflitos internos e as pessoas ficam meio assim, nossa, mas o que será? Elas confundem um pouco. Então, por exemplo, muitas pessoas viram para mim e falam assim, Pri, conflito interno é depressão? Não. Conflito interno não é depressão. Conflito interno é a raiz que gera uma depressão. É a consequência. A depressão é uma consequência do conflito interno. Pri, conflito interno é ansiedade? Não. O conflito interno gera ansiedade. Então, o conflito interno, ele vai gerar doenças emocionais graves, como ele vai gerar doenças emocionais que muitas pessoas passam despercebidos. E o conflito interno, ele tem graus. Ele é dividido em 3 graus, né? Pra gente identificar e ficar mais clara. Só que muitas pessoas não entendem que o conflito interno, ele é como se fosse uma âncora. Eu não sei se vocês sabem o que uma âncora faz, mas uma âncora, ela paralisa um navio de toneladas. Ela impede o navio de andar. Então, quando você tem âncoras na sua vida, você está impedindo você, que é uma grande potência, caminhar, viver. Então, por isso que muitas vezes a gente não vive de fato 100% o nosso potencial. Por isso que muitas vezes hoje a gente tem, como fala, talentos na nossa mão, fortunas na nossa mão e a gente não consegue explodir essas fortunas. Então, todo conflito gerado em nós vai nos impedir de tomar alguma ação positiva lá na frente. Só que não existe neutralidade no mundo, não existe. Então, se você não tem uma ação positiva, você vai ter uma ação negativa. Só que hoje, muitas ações negativas já estão sendo lidadas como comum, como natural, e elas não são comuns, elas não são naturais, e nós não nascemos para ter essas ações, né? Então, o conflito, quando a gente começa a entender ele, a gente começa a fazer uma autoanálise em nós, e a gente fala, caramba, olha, eu acho que essa ação que eu tô tendo é um conflito interno. Cara, que legal, porque é possível tratar. Porque eu achava que eu nasci assim, que eu tinha que morrer assim, e eu não é isso, né? Eu sempre falo, Deus não erra. Ele não ia colocar algo em você que fosse te prejudicar e te deixar mal e fazer você ter qualquer dúvida da sua capacidade de quem você é. Deus, ele não ia fazer isso. E os conflitos externos, eles explicam e confirmam essa minha afirmação. Então vamos lá. O conflito interno grau 1. O que acontece com a pessoa? Bom, a pessoa que tem conflito interno grau 1, ela tem uma necessidade de aprovação das pessoas. Então, por exemplo, eu acabei de chegar num trabalho, fui contratada. Então, qual que o meu subconsciente, o que ele pensa? Eu não penso isso no meu consciente, eu penso no meu inconsciente. Então, o que eu penso no meu inconsciente? Eu preciso agradar essas pessoas, porque eu preciso ser aceito o mais rápido possível. Se eu não for aceito o mais rápido possível, eu vou ficar mal, eu vou ficar triste. E aí eu vou entender que esse lugar aqui não é pra mim. Então eu já chego, já cumprimento todo mundo, vou tentando fazer uma amizade aqui, uma amizade ali, já vou tentando agradar as pessoas à minha volta. Eu vou mostrando para elas que eu não falo não, então eu sou super prestativa, eu sou proativa, eu faço, eu aconteço. E
Muitas pessoas podem me rotular como, eu sou boazinha demais. Ou eu já chego mostrando quem eu sou. Já chego marcando, ó, eu sou pavio curto, eu não tenho paciência, então é assim, assim, assado. Eu já começo a me impor. Sem antes eu fazer vínculos, sem antes eu gerar conexões. Né? Então, o conflito interno grau 1, ele é para pessoas que têm necessidade de aprovação, têm necessidade de agradar todo mundo, têm dificuldade de falar não. E essa dificuldade de falar não pode ser dentro da minha casa, no meu trabalho, ou só, sei lá, com os amigos. Pode ser em todas as áreas, como pode ser em uma só. Tá? Eu tenho, por exemplo, se eu sou uma empreendedora, eu tenho dificuldade de precificar o meu produto ou o meu serviço. Eu trabalho muito bem, mas na hora de cobrar eu fico insegura, eu acho que eu tô cobrando muito e aí eu já cobro um preço mais barato, aí eu me desvalorizo. Ou eu já coloco na cabeça, né, o Brasil tá em crise, então ninguém vai pagar caro, então eu vou colocar esse baratinho mesmo, porque assim pelo menos eu vendo. Isso é um conflito interno que você tem. Né? Pessoas que são definidas como pavio curto. Eu sou pavio curto, hein? Eu não tenho paciência para nada. Isso é um conflito interno que você desenhou lá atrás, que foi registrado em você lá atrás. Ou, essa menina, nossa, ela é tão boazinha que chega a ser boba. É um conflito interno que gerou isso. E. Amém, Isa. Então, por exemplo, eu tenho vícios alimentares. Então, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho compulsão de compra, eu tenho compulsão em coisas sexuais. Essas minhas compulsões são geradas por conflitos internos. Você percebe? Todo conflito interno vai gerar um comportamento ruim que no fundo, você tem, mas você não gosta. Só que ao mesmo tempo você não consegue se livrar dele, né? Então, o que que acontece? No grau 1, você tem tudo isso, mas você consegue ir levando com a barriga. As pessoas não percebem. Por quê? Porque é de forma natural que vai acontecendo, acontece aqui e não tem grandes prejuízos com isso. Só que se você não trata um conflito interno logo no começo, que ele tá aflorando aí, e geralmente começa a aparecer de 14 até os seus 60 anos, né? Vai dependendo do grau que você consegue ir lidando com ele. Ele vai evoluindo. Quando ele chega no grau 2, você continua com todas essas coisas que eu falei do grau 1, só que elas ficam muito mais intensas. E aí, nesse caso, eu começo em alguns momentos, eu começo a construir personagens. Então, por exemplo, festa em família. Tem sempre aquela família que a gente ama, que a gente consegue ser a gente mesmo, tem aquela família que a gente tem que se comportar mais ou menos. Então, quando eu tenho que me comportar mais ou menos, eu crio uma personagem para lidar com aquela família. No trabalho, tem as pessoas do trabalho que eu gosto e tem as pessoas que eu não gosto. Então, no trabalho, eu começo a criar personagens de mim mesma para eu conseguir lidar com aquela situação. E aí, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma necessidade de agradar as pessoas muito grande. E aí, como eu quero agradar todo mundo, eu passo a mentir para essas pessoas. Como assim mentir? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma amiga A e uma amiga B. A minha amiga A quer que eu vou com ela no shopping 3 horas da tarde no sábado. A minha amiga B quer que eu vou com ela no. Quer que eu ajudo ela num trabalho 3:30 da tarde. Eu falo sim para as duas. Por quê? Porque eu quero agradar as duas. Eu não posso falar não. Porque se eu falar não para uma, já viu, né? Eu vou desagradar. Eu não quero desagradar. Mas, humanamente, é impossível fazer isso, mas eu faço. Aí chega na hora, eu acabo mentindo para as duas não ficar chateada comigo. Mas eu faço isso pela minha necessidade de aprovação. E aí eu fico tão apurada no dia, porque eu falo, gente, por que eu fiz isso? Por que eu marquei as duas ao mesmo tempo? Por que não sei o que, não sei o que. Isso é um exemplo besta, tá, gente? Mas acontece assim, coisas até mais graves. E aí eu fico me consumindo porque eu fiz aquilo, porque eu não ia dar conta mesmo. E é por quê? Porque eu não consigo falar não, porque eu quero agradar. Só que o meu nível de agradar começa a ficar tão elevado que eu começo a mentir. E essas mentiras, elas vão crescendo.
Elas vão crescendo. E aí eu vou vestindo cada vez mais personagens. Só que no grau 2, as pessoas já começam a perceber que tá acontecendo. Então, uma hora, mas ó, então tá bom, tá, mas você vai dar conta mesmo? As pessoas começar a duvidar e isso gera uma crise gigante em mim. Caramba! Ai, meu Deus, ela ficou brava comigo. Ai, ela ficou chateada. Aí pronto, meu mundo acaba. Meu mundo acaba. E aí é onde eu começo a ter uma crise aqui, uma crise ali, mas eu vou me levantando. Eu vou me reerguendo, eu vou me refazendo. Mas as pessoas já começam a perceber que, nossa, tipo assim, não tá acontecendo alguma coisa. Ela não tá cumprindo, ela tá mentindo. Nossa, ela. E o pior, quem tem conflito interno tem problema financeiro. É batata. E quando a gente fala de problema financeiro, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Problema financeiro não é só a falta de dinheiro. Problema financeiro, por exemplo, é você odiar o seu trabalho, mas você tá lá só por causa do dinheiro. Então, automaticamente você se torna escrava. Geralmente, pessoas que fazem isso, elas têm compulsão por compras. Porque elas trabalham por obrigação, elas ganham bem, mas elas não são felizes ali. Então, para pelo menos se sentir feliz com todo aquele esforço que ela tá fazendo, ela vai e ela compra ela compulsivamente. Então você vê que um conflito interno linka em outro, desenvolve em outros e geram muitos comportamentos tóxicos. Muitos comportamentos tóxicos. Que às vezes a gente fala, mas ela é só. Ela é gastona. Ela não é gastona. Existe algo nela que está acontecendo que precisa ser resolvido. É simples e dá para resolver, né? O conflito interno grau 3, que já é o estágio mais grave. Por quê? Porque ali a pessoa já tem um sentimento de frustração gigantesco dentro dela. Ela já tem uma dor gigantesca dentro dela. E muitas vezes ela já começa a duvidar da presença de Deus, se Deus tá com ela, se Deus não tá, se Deus abandonou, se Deus não abandonou. Ou ela começa a se culpar, tipo assim, nossa, eu tô envergonhando Deus, Deus não tá feliz com as coisas que eu tô fazendo. E aí ela começa a se afundar em sentimentos de dor. Ela começa a se afundar em crises de ansiedade, ela começa a se afundar em crises de depressão, ela começa a ter síndrome do pânico, ela começa a desenvolver doenças físicas. Ela começa a, em alguns momentos, ela quer desistir da vida. E todas que têm um grau 3 de conflito interno já tem uma caixinha de remédio. Ou é uma caixinha de remédio para dormir, ou é uma caixinha de remédio para ansiedade, ou é uma caixinha de remédio para depressão, ou é uma caixinha de remédio porque tem dor e ela se torna hipocondríaca, então ela tem dor de tudo, aí ela tem uma caixinha de remédio de dor. E aí, ou ela tem uma caixinha de remédio emagrecer, porque ela tá totalmente infeliz com ela mesma e a vida dela já tá praticamente bem afundada na parte financeira, porque aí ela já virou uma bola de neve, ou ela já perdeu o emprego, ou ela não consegue trabalhar e ela tá extremamente frustrada, ou ela trabalha com o que ela ama, mas ela não ganha dinheiro. Ela trabalha, tipo, ela é workaholic, mas o dinheiro foge da mão dela. Nada do que ela faz, o dinheiro fica. Ela gasta. Se no mês que ela trabalha, ela tem certeza absoluta que vai sobrar dinheiro, acontece alguma coisa que faz aquele dinheiro ir embora e mais um pouco que não tinha. Ou quebra alguma coisa em casa, o carro quebra, ou não sei o que, aparece alguma conta que ela não esperava para pagar e acaba tendo que pagar, e aí ela fica novamente no vermelho. E o dinheiro vai, é uma luta, o dinheiro vai correndo atrás dela, né? E esse caos financeiro, ele vai gerando cada vez mais problemas emocionais, né? Porque as finanças, elas mexem muito com o nosso emocional. E foi como eu falei, caos financeiro, você pode trabalhar no que você ama e não ter dinheiro.
Não conseguir. Você trabalha, 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 mas não sobra, você não desfruta, você não tem prazer naquilo, né? Porque, tipo assim, você trabalha e você gosta do que você faz, mas não te gera um retorno, então você fica, caramba, mas será que eu tô no lugar certo? Ou você trabalha no que você não gosta só pelo dinheiro e aquilo também se torna um peso para você. Então tem várias vertentes um caos financeiro, tá? Não é só, eu ganho pouco, então eu tenho um caos financeiro. Não, tem gente que ganha muito, gasta mais ainda e também vive um caos financeiro. Eu, por exemplo, antes de eu descobrir os meus conflitos internos, antes de eu tratar os meus conflitos internos, resolver todos eles, eu tinha muitos problemas financeiros, muitos. E aí eu falava, não, eu preciso ganhar dinheiro, que aí os meus problemas estão resolvidos. E eu cheguei a ganhar 7 mil reais e eu gastava 10. Cheguei a ganhar 10, gastava 12. Então, o problema não está no dinheiro, está na sua mentalidade. Né? E aí foi o que até o que eu expliquei, que nesse caso é necessário você fazer uma terapia financeira, que aí você fazendo uma terapia financeira, você restaura esses conflitos internos, né? Você restaura os seus tanques emocionais que estão completamente envolvidos nisso, e aí você consegue lidar e se relacionar com o dinheiro de uma maneira diferente. Por quê? Porque você vai achar o conflito certo para lidar com isso, né? E o grau 3, o conflito interno grau 3, ele é o pior de todos porque você já tá vivendo muitas personagens, são tantas personagens que você tá vivendo que de fato você já não sabe mais quem você é. Você tem tantas personagens, você é obrigada a vestir tantas máscaras, porque tem a máscara do trabalho, a máscara da casa, a máscara do namorado, a máscara da sogra, a máscara da mãe, a máscara da tia, do pai, nananana. Você já tem tantas máscaras que você tá perdida dentro de você mesma. Você já não se sente mais segura de ser você mesma, porque você nem conhece a sua verdadeira versão. E você acha que se você for você mesma de fato, as pessoas não vão querer. E você vai se perdendo, você vai sendo engolida por uma crise em cima da outra, você tá sendo engolida, 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 a ponto de que você tá tão perdida, mas tá tão perdida que pra você naquele ponto já não tem mais saída, tipo, já era, agora é ladeira abaixo e acabou. E não é o caso. E aí você começa a tomar remédios e mais remédios. Quanto mais remédio você toma, mais remédio você precisa tomar. E aí você já tá numa crise e o remédio, ele, entenda uma coisa, o remédio, ele é uma ferramenta para te tirar da crise. Uma cliente minha que ela chegou em mim atordoadíssima. Fazia mais de 10 dias que ela não dormia. E ela era workaholic. Só que por ela não estar dormindo, ela não conseguia fazer mais nada. Ela tinha emagrecido absurdamente, ela estava enlouquecendo. E ela teve uma crise de burnout. Mas por que ela teve essa crise de burnout? Porque ela não falava não no trabalho. Ela achava que se ela falasse não no trabalho, ela ia ser mandada embora. Então, ela começou, e olha só como começa. Ela começou no trabalho, começou a fazer. A chefe dela viu que ela era boa, mandava mais coisa. E ela continuava fazendo. Aí a chefe dela, nossa, ela dá muita conta. Mandava mais. E ela não falava nada, então ela começou a dobrar o horário. Aí começou a ficar mais tarde, começou não sei o quê. E levava trabalho para casa e não parava. E a chefe dela dando trabalho para ela. Ela não falava, chega. E as outras pessoas em volta dela, que também faziam o trabalho dela, de boa, fazendo sempre o arroz e o feijão de sempre. E ela, workaholic lá, O que aconteceu? Começou a dar dor nas costas dela. Aí, a dor nas costas, entenda uma coisa, o nosso corpo ele dá sinal que você precisa parar. Ele fala com a gente. Porque o nosso corpo, ele é sábio e protetor. Grava isso. O nosso corpo, ele é sábio e protetor. Se tá acontecendo alguma coisa, é porque você precisa parar e olhar para você mesma. Cada ponto do nosso corpo reflete algo em nós.
Se você tem um problema na tireoide, a tireoide ela te diz uma coisa do que está acontecendo com você. Se você tem um problema no ombro, ela te diz uma coisa do que está acontecendo com você. Se você tem um problema na bexiga, no rim, no útero, são respostas que o seu corpo. Bom dia, Carlos, tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Eu não fico falando com vocês direto, porque como eu sou nova nessa negócio de fazer live, eu acabo me perdendo no conteúdo. Mas bom dia a todos vocês, obrigada por estarem aqui, viu? E aí, ela tava lá no trabalho, ela não falava não, deu uma dor nas costas dela. E ela não parou. Pelo contrário, o que ela fez? Se entupiu de analgésico para quê? Para não ter mais a dor nas costas. Só que o problema que estava gerando a dor nas costas não tinha ido embora. Aí, como ela não ouviu o corpo dela, ela continuou no workaholic e começou a dar infecção de urina. Mas uma infecção de urina que ela também não resolvia. Ela ia lá, tomava o remédio, tirava a dor, tirava a dor, ficava, melhorava e ela continuava trabalhando. Até que um dia o corpo falou assim: bom, a gente tentou parar ela com dor nas costas, ela não parou. A gente tentou falar para ela que ela precisava falar não, então a gente deu uma infecção de urina nela, ela não parou. Então vamos fazer ela parar de dormir, porque aí ela não vai ter cérebro emocional para lidar com aquilo. E ela de fato ficou 10 dias sem dormir. Ela chegou num ponto tão grave que ela tomando remédio, tá, gente? Os remédios fortes. E ela chegou num ponto tão grave que eu falei pra ela que se ela não parasse, se de fato a gente não conseguisse fazer ela dormir, eu ia ter que internar ela, porque ela ia morrer. Ela ia definhar. Ela já estava definhando. Ela não estava mais sendo força nem pra ficar em pé. Porque imagina você ficar 10 dias sem dormir, você não come. Ela não conseguia comer, porque a preocupação dela, ela precisava dormir pra quê? Pra trabalhar. E aí, quando a gente conseguiu fazer uma sessão com ela, na primeira sessão, eu já fui obrigada a fazer um aprofundamento no inconsciente dela. Pra quê? Pra eu ir lá acionar alguma chave pra ela permitir eu acessar o consciente dela pra ela parar. E nessa primeira sessão eu falei pra ela, falei, você tem dificuldade de falar não. E no trabalho você precisa se dar limites. Você precisa dar um limite pra você no seu trabalho. O seu chefe ele tem que entender que você não é uma máquina e que você é um limite, sabe por quê? Porque agora você não tá lá no trabalho e a empresa tá funcionando. E você tá aqui sofrendo. E a empresa continua na boa, sem você lá. Então, você precisa entender que você tem que falar não. O conflito interno dela, de necessidade e aceitação, impedia ela de falar não pra chefe dela, porque ela tinha medo de ser mandada embora. Só que com isso, por ela não conseguir falar não, ela tava fazendo o serviço de 6 pessoas. Humanamente isso é impossível. Só que, olha só, no ego dela ferido, porque todo mundo que tem conflito interno tem ego ferido, no ego dela ferido, ela ficava se achando a Mulher Maravilha, porque, nossa, eu faço o serviço de 6 pessoas. É, mas você tá se acabando, tá acabando com a sua saúde. Tanto que ela teve um burnout bem forte. E por conta de uma necessidade de falar não. E aí, o remédio nessa situação dela, por exemplo, primeiro ele não estava ajudando, não estava resolvendo, só que na hora que a gente fez o aprofundamento no inconsciente, aí a gente entrou com uma medicação, que não sou eu que dou, tá, gente? Eu não tenho habilitação para dar, então foi uma psiquiatra. E aí a medicação começou a fazer leves efeitos, ela começou a tirar cochilos, e aí desses cochilos foram avançando, e desse avanço ela conseguiu dormir uma noite inteira. Porém, ela não tá com remédio mais. Em 6 meses de tratamento, ela iniciou o tratamento, a gente descobriu a causa, o fator dominante que estava gerando tudo aquilo. A gente teve uma ajuda sim do medicamento, só que ela já fez o desmame do medicamento e ela já tá ótima. Ela voltou a trabalhar, ela soube dar o limite dela, ela está super feliz e realizada porque ela gosta do trabalho dela, mas ela não precisa mais se matar.
pra ela ser aceita lá dentro, que isso foi ela que criou. E agora ela tá super bem. Então, em 6 meses de crise, de problemas terríveis, a gente achou o conflito interno, resolveu o conflito interno. No caso dela, necessitamos utilizar um pouco a ferramenta do remédio, mas o remédio não foi o fator curador, que as pessoas acham eu vou tomar Rivotril porque ele faz eu dormir e eu esqueço do problema. Não, não é assim. E aí ela conseguiu encarar a vida, resolver. Ela conseguiu entender que ela precisa ouvir o corpo dela. O corpo dela, quando dá uma crise de ansiedade, é o corpo dela falando: menina, você precisa parar. Você precisa olhar pra você. Você tá tão perdida dentro de você mesma que você não sabe mais nem quem você é. E eu tô tentando aqui te dar um chacoalhão pra ver se você acorda, porque você precisa ser quem você é, porque você é importante. Você tem algo que só você veio fazer aqui. Se você ficar perdida dentro de você, você não vai conseguir ser quem você nasceu pra ser. E a gente precisa de você, o mundo precisa de você. E o mundo às vezes pode ser o pessoal do seu trabalho. Então, você viver em volta, sendo engolida de crises por detrás de crises, isso gera em você grandes deficiências. E, gente, todo problema emocional vai gerar problemas físicos. Mas todo problema emocional, ele vem do espiritual. Ah, Priscila, você vai falar de religião agora? Não, não vou falar de religião. Nós somos um espírito, se acredite ou não, se aceite isso ou não, você é um espírito. E tudo começa no espírito, porque a sua identidade, que foi distorcida lá na sua gestação por conta das falhas dos seus tanques emocionais, distorceu a sua identidade espiritual. Porque quando você sabe quem você é de fato, você resolve todos os outros problemas. Então, não tem como você tratar a sua mente só com remédio, não tem como você tratar a sua mente só focando num ponto, porque você é um todo, você não é uma parte de você. Então, você precisa sim malhar, você precisa sim cuidar do seu corpo físico, mas você também precisa cuidar do seu corpo emocional alinhado com o seu corpo espiritual. E muitas pessoas que têm conflitos internos vivem a sua espiritualidade com defasagem, independente da religião que ela tenha decidido seguir. Então, não adianta você ficar levando com a barriga. Conflito interno é algo de extrema importância na sua vida, porque ele vai ditar os seus caminhos. Ele vai ditar os seus posicionamentos. No sábado eu fiz uma mentoria com as meninas que a gente começou o atendimento em dezembro, e eu fiz a dinâmica para elas entenderem como a mente delas dominam elas, porque elas não conseguiam entender isso. Elas achavam, não é possível que minha mente me domina tanto. Sim, te domina. Te domina ao ponto de você ser totalmente controlável pela sua mente, você nem tem noção disso. E quando a gente fez a avaliação, o exercício, elas entenderam que elas eram, né, completamente dominadas pela mente delas. E aí quando você tem a clareza do que te prende, você também tem a clareza do que te solta. Por isso que é importante muitas pessoas, né, me perguntam, mas por que é importante, o que tem de importante eu descobrir o meu conflito interno? Você simplesmente vai ter liberdade de quem você é. Você vai olhar no espelho, você vai se sentir inteira e você vai perceber que as pessoas lá fora, elas não estão aqui para te completar, elas estão aqui para somar com você. Porque quando alguém vem te completar, é porque você tá sem pedaço. E às vezes você, por estar sem pedaço, você escolhe um pedaço mais podre ainda para te completar, e aí você fica completamente contaminado e doente. Quantas pessoas entram em relacionamentos que elas já estão ruins, aí elas entram no relacionamento, o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês é maravilhoso, mas depois começa a ficar pior, porque ela quer completar ela mesma com um pedaço que tá mais podre e doente do que ela.
Então as pessoas elas não têm que te completar, você tem que ser completa para você somar pelo outro, porque às vezes o outro, ele vai ficar sem uma carga de energia, ele vai ficar sem uma carga de bateria e aí você vai somar a sua carga de bateria com a dele. Mas você não vai doar e ficar sem. Você vai doar porque tá sobrando para você, porque você é inteira, porque você é completa, porque você de fato sabe quem você é, né? E aí com isso, você consegue ter uma visão também completamente do mundo. Então, quando alguém, por exemplo, antes no trânsito, eu era muito irritadinha no trânsito, muito irritadinha. Nossa, o carro passava do meu lado, eu já xingava já isso. Hoje, o cara me fecha, o cara quer me passar, sei lá, acontece alguma coisa no trânsito, eu já penso, caramba, deve estar acontecendo alguma coisa com essa pessoa. Ela não deve estar bem. E é meu automático. Às vezes a pessoa fala, nossa, não, ele foi barbeiro. Não, ele não deve estar bem hoje. Sabe por quê? Porque tem dias que eu acordo, que eu não tô bem, e eu falei, gente, parece que eu nem sei dirigir direito de tanta barbeiragem que eu fiz hoje. E tem dias que flui. Então, por que que eu não... A partir do momento que eu resolvo, descubro meus conflitos internos, eu resolvo eles, automaticamente eu passo a ter uma visão diferente de mim. Essa visão que eu tenho de mim vai influenciar na visão que eu tenho do outro e vai influenciar na minha visão espiritual como um todo. Então muitas pessoas falam assim pra mim, Pri, já entendi. Caramba, eu tenho conflitos internos. Eu preciso resolver esses conflitos internos, mas por onde começar? Como fazer para eu resolver esses conflitos internos? Então você precisa resolver a sua a sua autoimagem, a autoimagem que você tem de você mesma. Você precisa a sua espiritualidade e a visão que você tem do outro. Se você é uma pessoa, presta atenção nessa frase. Se você é uma pessoa que julga e critica demais o outro, e isso pode ser só entre você, tá? Você pode ser uma pessoa que você verbaliza paz e amor pros outros, mas você tá sempre julgando e condenando as pessoas. Se você olha para o outro e você critica muito o outro, muito, o outro faz um errinho, você já vai lá e lasca a lenha, é porque a sua autoimagem tá muito destruída. Tá tão destruída que é melhor você critica o outro porque é o que você estava criticando em você mesmo. Tem uma parábola que eu gosto muito que fala das carroças. A carroça que ela tá cheia, ela não faz barulho, porque ela tem peso dentro dela, ela é completa, ela é cheia, ela é preenchida. E a carroça que tá vazia, ela faz barulho. E é um barulho chato. É um barulho que incomoda e que atrapalha. Então, descubra a sua autoimagem. Analise a sua autoimagem. Às vezes, para o outro, você fala muito bem da sua autoimagem, mas lá dentro de você, você sabe que não tá bom. Você mesmo se critica, você mesma se condena, você mesma você mesma se destrói. Você mesma não se valoriza. Você mesma acha que as pessoas não gostam muito de você, que você não é boa o suficiente. Analisando a sua autoimagem, você começa a analisar a visão que você tem da sua espiritualidade. Como que tá a sua espiritualidade? Você de fato tem um relacionamento com Deus? Você de fato tem uma intimidade com Deus? Ou você simplesmente segue rituais de uma religião? E qualquer religião. Ou você faz algo por obrigação? Eu oro todos os dias de manhã, acordo, oro todos os dias de manhã porque tem que fazer, né? Ou aquilo te gera prazer, porque você precisa ter prazer na sua oração, você precisa ter prazer no seu relacionamento com Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus
sem restrições de dogmas, de controles que algumas religiões geram. Você tem que ter uma liberdade de se achegar a Deus, que muitas religiões dizem que não pode. Então, primeiro passo, analise sua autoimagem. Segundo passo, analise a sua espiritualidade de fato. Como que é de fato a sua vida com Deus? Faça essa análise, só você e você mesma, sabe? Assim, eu tenho um relacionamento com Deus, aquele relacionamento que eu chego, sabe? Assim, eu posso ser eu mesma com Deus. E o terceiro, como que é a sua visão do mundo? Sua visão do mundo é uma visão ruim, que tá tudo acabando, que tá tudo indo ladeira abaixo, que tá tudo indo... Que, ai meu Deus, esse mundo é uma tragédia. Ou a sua visão do mundo é algo... Pelo mundo tá tão ruim, eu preciso de fato levar luz para as pessoas. Qual é a sua visão do mundo? Nossa, o ser humano não tem jeito, pelo amor de Deus. Jesus amado. Aí aparece aquelas figurinhas do WhatsApp, né? De que Jesus preferia os dinossauros do que nós. Nossa, o ser humano, pelo amor de Deus, eu prefiro ficar com um cachorro. Que o ser humano não dá, não. O ser humano, uma vez eu ouvi uma moça falando, o ser humano, infelizmente, foi uma obra-prima errada de Deus. Deus errou quando ele fez o ser humano. Não, Deus não errou quando ele fez o ser humano. É que o ser humano não sabe quem ele é de fato, por conta que ele é carregado de conflitos internos. Qual que é a sua visão do mundo? Ai, minha visão é que o mundo tá mal, viu? Olha, tá de mal a pior. Mas o que é esse mal a pior interfere na sua vida? Nossa, tenho medo, tenho pânico, não vou fazer mais nada, conquistar nada, porque vou conquistar pra quê? Esse mundo vai acabar com essa crise, com essas doenças. Se você tem um pouco dessa visão, com certeza você tem um conflito interno aí e a gente tem que analisar se ele já não é grau 3. Porque ele tá interferindo na sua, de fato, na sua visão do mundo, na sua visão da espiritualidade, na sua visão de tudo. Tem gatinho no telhado e o meu cachorro tá latindo. Então, faça essa análise. Porque o mundo pode sim estar mal. O mundo pode sim estar indo de ladeira abaixo. Mas se você de fato for resolver os seus conflitos internos, se você de fato for inteira e completa em si, você não vai se preocupar com isso, porque você vai ter certeza que mesmo que for numa pequena porçãozinha desse mundo, se for 0,001% do mundo, você vai fazer uma diferença onde você passar. E é isso, de fato. Nossa, mas como que eu vou fazer diferença? Você pode fazer diferença na vida do seu filho, você pode fazer diferença na vida do seu pai, você pode fazer diferença na vida da sua sogra, do seu irmão. Você pode fazer uma pequena micro diferença. Se você tiver essa consciência de fazer essa pequena micro diferença, pronto, acabou. Você tá fazendo a sua parte. Porque tem coisas que só você vai poder fazer. E pra gente finalizar aqui, eu quero ajudar o maior número de mulheres. Porque como as mulheres estão distantes da imagem delas. Como as mulheres foram judiadas na sua identidade. Como as mulheres foram fraturadas na sua identidade. E como elas sofrem, porque elas têm um poder de se mascarar. Muitas mulheres colocam máscaras que as pessoas adoram, mas quando elas tiram essa máscara para ficar só elas mesmas, elas estão sangrando por dentro. Muitas mulheres estão assim. Então a minha maior missão de fato é resgatar essas mulheres, é ajudar elas a elas tirarem as máscaras, limpar todas as feridas para elas perceberem o quanto elas são valiosas, o quanto elas são preciosas de fato, o quanto elas são capazes de criar coisas que elas nunca imaginaram que elas eram capazes de criar. E eu tenho um formulário que eu faço quando eu atendo as minhas meninas, que chama o formulário da autoimagem.
E se, e se de fato você quer descobrir se você tem conflito interno, se você, qual é o grau do seu conflito interno, eu quero disponibilizar para vocês esse formulário. Esse formulário ele é privado, né, para os meus atendimentos, mas eu quero disponibilizar eles para vocês. Para quê? Para eu conhecer mais vocês de perto e para vocês se sentirem seguras em ter alguém que vai olhar para vocês de uma maneira diferente, sem julgamento, sem cobrança, sem para entender e resgatar vocês de vocês mesmas. Por quê? A nossa mente que fica no passado, ela faz a gente repetir comportamentos que a gente não quer no futuro. Ela faz a gente viver comportamentos que a gente não quer no presente. Então, não permita mais a sua mente ter controle sobre você de que você não faz nem ideia. Você pode conhecer a sua mente, você pode ser amiga dela, vocês juntas podem construir coisas incríveis, mas vocês têm que se conhecer, você tem que saber o que ela faz de uma maneira, o que ela tá fazendo sozinha com você. E para isso, esse formulário de autoanálise, ele é muito eficaz, muito legal de fazer. Então, nós vamos fazer o seguinte: se você de fato quer a minha ajuda, se você de fato quer conhecer um pouco mais a sua mente, ser amiga dela, para você poder curar, se curar e ajudar as pessoas à sua volta, porque pessoas feridas vão ferir outras pessoas. E mesmo que você não saiba que você é ferida, se você está ferida, você vai ferir alguém. E geralmente a gente fere os que mais amamos. E pessoas curadas curam outras pessoas. Então, se de fato você quer a minha ajuda, se de fato você quer descobrir se você tem algum conflito interno, se você tem conflito interno grau 1, grau 2 ou grau 3, coloca nos comentários, eu quero, Pri, eu quero, que eu vou mandar para você no seu direct o formulário, você preenche, você vai mandar para mim, Pri, preenche. Eu vou fazer a análise do seu formulário e vou te mandar um relatório. E aí, a partir dali, você vai ter uma noção. Você vai falar, caracas. Você pode perceber que através do formulário que você preencher, eu vou te descrever sem te conhecer. E isso é incrível, porque o seu corpo dá respostas todo momento. Então, se você de fato quer a minha ajuda, eu estou aqui para ajudar o maior número de mulheres. Eu estou aqui para te ajudar a você se resgatar, você se sentir inteira, você sim ser eficiente em várias funções, mas sem se sentir cansada e sobrecarregada. E pelo contrário, você se sentir tão valorizada que as pessoas em volta vão te valorizar. E delas verem o quanto você faz, elas vão automaticamente querer fazer para te ajudar, sem deixar tudo nas suas costas. Sem você ser desvalorizada, usada e só você tem que fazer. Eu quero muito te ajudar. Então, se você quer me ajuda, coloca aqui embaixo. Pri, eu quero. Que com certeza eu vou te ajudar. E eu criei o evento da Jornada da Conexão Emocional. Nessa jornada, a gente vai aprofundar mais esses conflitos internos. Nessa jornada, eu vou te mostrar mais como você descobrir esses conflitos internos. Como que você vai fazer para você resolver esses conflitos internos? Como que você vai fazer para colocar eles no seu dia a dia, no seu casamento, na sua maternidade, no seu trabalho? E aí, através disso, você vai conseguir ajudar, a se ajudar e ajudar mais pessoas, porque é esse o nosso papel. É nós estarmos inteiros para ajudar outras pessoas. Eu decidi estar inteira para eu ajudar a minha família e eu ajudar outras mulheres. Talvez você vai querer ser inteira para ajudar crianças, para ajudar adolescentes, para ajudar idosos. Você tem algo especial dentro de você aí, que tá guardadinho. Então, primeiro se descubra, primeiro se ache dentro de você mesma. E aí eu tenho certeza que quando você se achar, você vai ajudar muito mais pessoas a se acharem também. Tá bom, minhas lindezas? Então, quem colocou eu quero aqui, ó, me manda nos comentários que eu vou salvar essa live, que aí eu consigo ficar registradinho e eu vou mandando no direct de vocês e vocês
vão respondendo. Assim que responder, você fala, Pri, ok, respondido. E aí eu vou lá fazer a análise e te dou a devolutiva, tá bom? Meninas, um beijo. Uma excelente terça-feira. Uma excelente terça-feira para vocês se olharem de uma maneira diferente. Para vocês se reconectarem com vocês mesmas e aprenderem a se reconectar de uma maneira certa com o nosso Criador, com o nosso Pai amado, que é muito bom se relacionar com Ele na intimidade, na profundidade, na verdade que Ele tem para nós, tá bom? Um beijo, meninas. Boa terça-feira e até amanhã. Amanhã também tem mais live 7 da manhã. Beijo.